Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Mais uma vez, né? Alan Oliveira. Eu vim falar com vocês hoje sobre um problema que eu tive também, mais uma guerra. Eu tinha comentado no vídeo anterior, mais uma guerra que eu tive que enfrentar nessa batalha que eu tenho enfrentado há quase um ano, depois que eu contraí Covid. Fiquei 20 dias entubado, 20 dias ventilado e 20 dias em coma. Eu tive uma série de problemas, série de complicações. Tive trombose no pulmão, trombose na perna. Tive uma série de coisas, série de coisas. E uma delas que todo mundo já sabe, a maioria, né, pelo menos, a minha corda vocal esquerda, ela paralisou, não falava mais. Eu tive uma certa dificuldade, não comia, não bebia, era tudo por sonda. Fiquei 2 meses na UTI. Então, assim, foram momentos meio muito difíceis na minha vida. Mas o vídeo de hoje eu queria falar com vocês a respeito de uma guerra em particular que eu tive, que eu jamais imaginei que eu teria. Eu nunca esperaria receber uma notícia do hospital em dizer que eu estava passando por essa dificuldade e o médico falar para Alan Oliveira: o seu resultado da biópsia deu tumor maligno. No Brasil é conhecido como câncer maligno. Aqui em Portugal é conhecido como cancro maligno. Amigos, eu não sei dizer exatamente qual foi o meu sentimento, qual foi. A minha reação foi que. Ah, oi? Repete. Ao médico, isso foi pro telefone, observação, tá? Isso foi pro telefone. E novamente ele repetiu, eu não quis acreditar. Chamei a minha esposa, Gleice, olha, doutor, por favor, me perdoe, mas repeta mais uma vez o que o senhor falou comigo. Coloquei o telefone em viva voz, ela ouviu, ele repetiu. Ouvi que ela tremeu na minha frente, e nós ficamos em estado de choque. Choque. Eu nunca esperaria isso, ouvir isso, nunca passou pela minha cabeça. Principalmente depois de tudo que eu vivi. Aí perguntamos, fizemos muitas perguntas, e ele falou que eu precisava retornar ao hospital urgente, que ele tinha que me operar novamente em estado de urgência. Ele falou que era para minha gente aguardar, né, a ligação do hospital, que o hospital ia entrar em contato. Aí minha esposa já fez o movimento, fez o movimento, convocou os amigos de plantão para que a gente pudesse levantar novamente mais um clamor a Deus. Levantar um clamor sobre minha vida, pela minha vida, para que Deus possa ter tido misericórdia de mim, para que Deus possa, né, reverter esse quadro, um quadro que é uma luta espiritual muito grande. Então foi feito isso, né? Os irmãos oraram, os amigos intercederam, muita gente me ligou. Eu evitei falar sobre esse assunto. Só algumas pessoas tinham ciência do que estava acontecendo com nossa família. Eu rindo, só que por dentro só Deus sabia o que estava se passando. E isso foi um pouco meio desesperador viver esses momentos, esses dias. Até que eu fazia fisioterapia, depois eu parei, né? Aí até que eu fui no posto de saúde, aí a enfermeira que me atendeu, ela falou comigo: não, senhor Alan, pode ficar descansado, porque se fizer a cirurgia... Não, minto, desculpa, isso foi depois. Ficamos nessa batalha, nessa luta toda, né? Aquela coisa toda, pedindo a Deus para que Deus pudesse fazer o mover dele. Aí algumas pessoas falaram: Alan, fica tranquilo, isso vai dar certo. Vai dar certo. Deus não te tirou da morte, te trouxe de volta à vida para agora te jogar numa doença dessa, não. Você vai sair disso. E eu, amém, recebo, tomo posse. E passados os dias, me chamaram no hospital, voltei ao hospital, fiz novamente uma outra cirurgia.
A cirurgia que estava aqui no meu braço, o médico abriu novamente a minha cirurgia. E nesse momento eu comecei a falar com o médico, né, na hora lá, estava o médico e as enfermeiras na cirurgia. E eu falei com eles: olha, Deus tem me provado muito. Deus me tirou da morte, do leito de morte. E Deus vai fazer mais um milagre. Eles não entendiam muito bem, né? Sobre Deus, sobre milagres. Eles não tinham consciência disso. Aí eu aproveitei aquele momento para poder falar sobre Deus, falar sobre o plano de Deus, né? Falar sobre o milagre que Deus tem feito, que Deus opera, que Deus faz. Ele até brincou comigo: senhor Alain, alguém lá em cima lá gosta de você. São Pedro, quando você chega na porta, ele te manda de volta. Né? Isso eu tenho a falar. Eu falei: não, doutor, em certa parte o senhor tem razão, mas não é São Pedro não, é o próprio Senhor Jesus que me manda de volta. Eu até brinquei com ele com isso. E fez a cirurgia, tirou tudo tal. Ele tentou me acalmar, tentou falar para ficar tranquilo, continuar confiando no meu Deus. E a enfermeira conversou comigo, né? Que agora é para aguardar o resultado para a gente ver o que seria feito, né? Inclusive eu estou até aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu focar aqui. Opa, pronto, pegou. Não sei se vocês conseguem ver, tá até aqui a cirurgia que foi feita, foi no dia 18/4, uma segunda-feira, às 16h40. Foi feita essa cirurgia nesse dia, no dia 18/4, e o médico falou que ia mandar para biópsia, ia fazer a biópsia da minha cirurgia, e que o problema todo, que muitas pessoas tentavam me acalmar, é porque eles achavam que era aquele cancro pequeno de pele, né, que normalmente as pessoas pegam. Porém o meu era um avançado, era outro tipo de câncer, de tumor. E ele corria o risco de parar no pulmão. Ou seja, é fatal. Então, o que acontece? Ia ter que ter tratamento. Então, o primeiro passo é fazer a cirurgia. Correu tudo bem? Ok. Não correu bem? O segundo passo, quimioterapia. Né? Então, a gente já estava se programando para isso. Né? E no dia, cadê? A biópsia foi feita aqui. A biópsia do que foi feito em mim, né? Aí teve o relatório aqui, aí aqui diz, né, descrição macroscópica. Fragmento de 27/12/9, centrado na pélvora. Aí vem dizendo aqui, eu não entendo muito bem esses relatórios médicos, né? A gente fica um pouco meio perdido. Aí vem dizendo aqui, aí resumidamente ele conversou comigo e falou: Alain, o problema foi que esse tumor que você tem, ele não é aquele comum que todos têm. É um tumor mais... não é aquele totalmente agressivo, mas é um que, se não der certo a cirurgia, você tem que ir para quimioterapia. Eu, né, fiquei apreensivo e foi feito o ato, onde sairia o resultado da biópsia, né? No dia 11/5, vocês, no vídeo anterior eu comento do milagre que Deus fez com a minha voz, que foi no dia 10/5, que seria a minha cirurgia na garganta, na corda vocal, né? Eu faria cirurgia no dia 10, e no dia 11, igual vocês viram aqui, no dia 11, você vê, tá aqui, tá aqui. No dia 11, numa quarta-feira, sairia o resultado da minha biópsia. Se eu ia ter que avançar com os tratamentos de quimioterapia, aquelas coisas todas, né? E nós oramos muito. Deus já tinha acabado de fazer um milagre na minha vida, a minha voz restaurou. E no dia seguinte o médico liga e dá a boa notícia.
Alan, você está curado. Agradeça o teu Deus, Alan. Agradeça o teu Deus que você está curado. Você foi curado do cancro, do tumor maligno, do câncer. Você foi curado. Ou seja, você está limpo, Alan. O seu corpo está limpo. A doença não se espalhou pelo seu corpo nem pelo seu pulmão. Ou seja, tem que ter o cuidado agora de se vigiar, manter uma vigilância durante 2 anos, né? Para que a doença não apareça, né, mais. Mas eu creio que não vai aparecer. Então, mas em todo cuidado é pouco. Ele disse que tem que ter um cuidado de 2 anos, né? 2 anos vigiando, tomando conta, olhando direitinho, ver como é que é, aquela coisa toda. E eu, amém, amém. Mas, amigos, foi uma coisa, sabe? Um dia antes eu fui curado, o Covid não se manifestou, eu fui curado a minha voz voltou, e no dia seguinte eu fui curado do câncer. Amigos, é motivo para falar de Deus ou não é? Então eu sou simplesmente grato a Deus por esse privilégio de ter sido provado que Deus tem um plano na minha vida, que Deus tem cuidado de mim. E eu louvo a Deus e agradeço imensamente pela vida de cada um de vocês que intercederam, que oraram por mim, que torceram pela minha restauração, pela minha cura, que nos ajudaram espiritualmente, que nos ajudaram fisicamente, que nos ajudaram financeiramente. Eu sou muito grato a Deus. E como tenho falado, um dia eu vou poder retribuir a cada um. Um dia eu vou poder retribuir tudo isso que vocês têm feito por mim. Eu sou uma pessoa muito grata, graças a Deus. E glorifico a Deus por mais esse milagre. Então, queria compartilhar com vocês, né? Mais essa vitória, mais esse milagre em minha vida. E dizer para vocês, de repente você está passando por uma dificuldade muito grande, saúde, financeira, familiar. Amigos, eu sei que esse momento é difícil. Eu passei por momentos difíceis igual a esse. Passei momentos difíceis, momentos de choro, de tristeza, de angústia, sem saber. Certa ocasião, no hospital, quando eu estava internado, eu cheguei para o médico. Porque assim, eu estava no internado, chegava gente, entrava do meu lado, ficava ali 1 semana, 2 semanas, era tratado e ia embora. Aí chegava outro, tratado, ficava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas e ia embora. Chegava outro, e eu sempre ficando. Sempre ficando. E teve um dia que eu cheguei pro médico e perguntei, doutor, existe alguma probabilidade, como é que eu posso dizer? Alguma previsão de quando eu vou poder sair do hospital? De quando? Ele falou, Alan, viva um dia de cada vez. Esqueça sair do hospital por enquanto. Não é momento para você pensar nisso. Não pensa nisso. Viva um dia de cada vez e se preocupe em melhorar. Mas o doutor insisti, doutor, mas me dá pelo menos uma previsão, 1 semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, sei lá, qualquer coisa. Aí ele falou, Alan, não conte com a sua alta antes de junho, antes de 6 meses. Você vai ficar um bom tempo aqui conosco ainda. Não se preocupa com isso, não pensa nisso. Por isso que eu falo, não pensa nisso. Meus amigos, quando ele falou uns 6 meses no mínimo, já tinha quase 2, eu fiquei mesmo, nossa, eu fiquei, poxa, vou ficar 1 ano dentro do hospital. 1 ano. Eu fiquei meio que triste, né? Meio que abatido. Entrava pessoas, fazia o tratamento e ia embora. Entrava pessoas, fazia o tratamento e ia embora. E o pior de tudo, eu estava lá dentro, eu não comia, eu não bebia. Eu tinha muitas secreções no corpo. Eu andava do meu lado da cama, eu tinha uma sacolinha, eu lembro até hoje. Uma sacolinha e um bolo de papel toalha, que eu tirava, limpava as secreções e jogava fora. Eu gastava, amigos, aquele pacote com 250 unidades, eu gastava aquilo em um dia, de tanta secreção que eu tinha. As tosse, eu não podia, eu via o pessoal comendo, bebendo, e eu não podia comer nem beber, e eu sentia muita sede, nunca senti tanta sede naquela época. Foram dias e momentos difíceis, mas eu sempre confiei em Deus. Eu sabia que Deus ia me tirar daquilo ou não.
É aí que está o ponto, meus amigos. Muita gente fala, Deus vai tirar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Nós não sabemos o plano de Deus, nós não temos certeza daquilo que Deus quer para nós. É claro que sabemos, é lógico, que Deus quer o nosso bem, nosso melhor, mas não da forma como Ele quer que nós imaginamos. Então Deus pode fazer algo por você que talvez vai te doer, talvez vai te machucar, porque não é isso que você esperava. Por isso que eu me coloquei, Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu tiver de ficar aqui 1 ano, 2 anos, tiver de morar no hospital, amém. Se for para honrar o teu nome, se for para o teu interesse, amém. Se a minha voz não voltar, se não for para me falar, amém. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu sempre me coloquei, amigo, sempre me coloquei à disposição de Deus. Sempre deixei Deus agir. E por trás, e minha esposa também em oração, falando a mesma coisa, nós estávamos em senso comum. E eu sempre deixei, Senhor, seja feito para a sua glória. Seja feito para as pessoas verem o seu poder. Então, o que eu digo para você que está passando por dificuldade, talvez de saúde, talvez financeira ou familiar, como eu disse anteriormente, que você possa se espelhar nisso, que você possa abraçar dessa forma. Deixa Deus agir da forma como Ele quer. Pode machucar, pode doer, mas depois você vai dizer, glória a Deus, valeu a pena. Deu certo, estou de pé. Mas para isso você tem que se colocar na posição que você quer que Deus faça na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer da forma que Ele quer, que você vai ter grandes surpresas. Talvez você esteja sozinho nessa luta. Talvez você não tenha um grupo orando por você. Talvez você não tenha um companheiro, uma companheira orando por você, intercedendo. Muita gente passa por isso. Mas não se preocupe. A sua fé faz a diferença para Deus. A sua fé faz o mover de Deus. Seja sincero com Ele. Fale abertamente com Ele. Conte a Ele as suas dores. Conte a Ele a tua angústia. Mas sempre diz, Senhor, não a minha vontade, mas a sua vontade prevaleça. Que seja feita a tua vontade da forma como tu queres. E se coloque, meus amigos, se coloque diante de Deus. Por quê? Porque se for para honrar o nome do Senhor, engrandecer o nome do Senhor, Deus vai agir ao seu favor. Deus vai agir ao seu favor. Se mesmo assim você precisar de alguém, precisar de um parceiro em oração, tem minha esposa, um grupo de pessoas que oram, se você precisar de uma companheira, precisar de um grupo, conte conosco. Nós vamos levantar essa bandeira por você. Nós vamos interceder a Deus por você. Deus dará a última palavra. Deus é que vai decretar. Pode ser que doa, como eu falei, pode ser que magoe, mas é para o seu bem. Nem sempre entendemos por que Deus age assim, mas sabemos que é para o nosso bem. Então eu me proponho a colocar aqui, se você precisar de ajuda, precisar de alguém que olhe por você, que interceda por você, conte com a nossa fé, a minha fé, a fé da minha esposa, a fé dos amigos, que eu tenho certeza que serão os teus amigos também. Nós vamos fazer uma corrente de oração e vamos interceder a Deus para que Deus possa olhar pela tua causa, para que Deus possa inclinar os teus ouvidos. Tá bem, amigos? Então, deixa aqui a minha palavra, deixa meu testemunho. Mais uma guerra vencida, em nome de Jesus. O cancro já não existe mais no meu corpo, o tumor não existe no meu corpo, o câncer não existe mais no meu corpo e nem na minha vida. Amém? Um grande abraço para todos vocês, fique com Deus e até a próxima.